Olá, pessoal, boa tarde, bem-vindos a mais um seminário do Escritório de Evidências. Hoje eu acho que um seminário super especial, né? A gente está com uma pessoa que vocês já conhecem muito bem, que é a professora Débora, mas uma pessoa também muito especial, muito importante para a pesquisa educacional brasileira, que é o professor Paulo. A professora Débora e o professor Paulo vão se apresentar um pouco mais, vão falar um pouco mais sobre o objetivo de hoje. Eu, para quem não me conhece, né, meu nome é Thiago, eu sou coordenador de TI e matrícula aqui da CITEM, e também junto com a Paulinha aí, que vocês conhecem um pouco melhor, né, dos seminários, ajudo muito aí a organizar o escritório de evidências. Eu só apareci aqui hoje para falar sobre dois assuntos super rapidinhos. O primeiro um pouco sobre o escritório de evidências, o que é esse escritório de evidências, o que a gente está fazendo, né, que iniciativa é essa, e também vou falar um pouquinho sobre tecnologia. Na verdade, nem vou falar muito, né, só vou adiantar um pouco das ações que estão por vir. Eu acho que tem muita relação com o tema de hoje. A gente sabe que a gente tem muita coisa para fazer na rede. Sobre o primeiro assunto do escritório, a primeira coisa é agradecer muito o trabalho da Paulinha e da equipe por essa iniciativa que a gente está começando na secretaria, né? Então, esse escritório de evidências é uma iniciativa nova aqui na Secretaria de São Paulo. Na verdade, ele é muito inspirado numa ação que o secretário Mocieli fez enquanto ministro lá no MEC. Eu estava lá também em 2018, de montar uma área dentro da gestão pública muito voltada para trazer, enfim, pesquisadores, trazer academia, trazer o terceiro setor para mais próximo da gestão pública. Então, eu, enquanto gestor público, imagino que quem é gestor público na diretoria de ensino ou nas escolas, e também, né, claro, os professores, a gente está aqui fazendo o nosso melhor no dia a dia para fazer ações que melhorem o ambiente de aprendizagem, que dê mais oportunidade para que os nossos alunos, de fato, aprendam. Então, a gente está, com base no repertório que a gente tem, com base nas evidências que a gente conhece, a gente está sempre trabalhando mais para fazer o melhor. Acho que a gente tem algumas experiências de políticas que surgiram na rede aí, né, nesses últimos 2 anos. Então, vou falar do Inova, por exemplo, do Centro de Mídias. São duas políticas que, de novo, a gente não fez elas pensando do nada, são duas políticas que se inspiram em políticas que já existiam, são políticas que, obviamente, a gente busca adaptar para a realidade da nossa rede, mas que também, obviamente, tem muito a melhorar, tem muito a crescer, com o apoio de pesquisadores, com o apoio do terceiro setor, com o apoio de pessoas que nos ajudem a avaliar melhor os impactos, a entender melhor referências que existem em outros países, em outros estados, enfim, e incorporar esses elementos nas políticas que a gente faz. Então, esse escritório que a gente criou, ele tem muito esse objetivo, né, de abrir as portas mesmo da secretaria, abrir os nossos dados, considerando sempre a questão da segurança, nunca disponibilizar dados sensíveis, né, pessoais, mas abrir as nossas portas para que pesquisadores consigam estudar o que a gente está fazendo e nos apontar melhores direções. Para quem não conhece, a gente tem um site, né, que é o Dados Abertos da Educação. Acho que a Paulinha pode passar também para quem ainda não conhece. No site a gente publica os seminários que a gente já faz. A gente tem outras iniciativas, né? Então a gente está com algumas aulas de Excel e vão ter outras aulas em outros temas de ferramentas para uso de dados. Essas aulas são vinculadas tanto lá no Centro de Mídias, mas também a gente está colocando no nosso canal do YouTube. A gente publica desafios de dados abertos para pesquisadores estudem temas relacionados à educação. E tem essa iniciativa super legal, né, que são os seminários semanais que a gente vem fazendo. Já fizemos muitos, esperamos fazer muitos outros, que trazem pessoas muito importantes para compartilhar um pouco da pesquisa delas com a gente. Sobre o escritório é isso. A gente conta muito com o apoio de vocês para compartilhar essa experiência, para trazer sugestões de pauta, sugestões de seminários, então fiquem super à vontade. E também convido que vocês entrem lá. A gente tem um canal no Instagram, né, que a gente publica um pouco das pesquisas, a gente publica um boletim quinzenal com vários assuntos interessantes, e a gente está super aberto aí para sugestões, para contribuições. Sobre o assunto de tecnologia, né, o tema de hoje, muita gente pergunta, eu já falei um pouco na reunião que a gente teve durante a semana de planejamento para todos os professores e para a rede como um todo, sobre algumas das ações, né? Então, a gente já fez algumas coisas de ampliação de banda em todas as escolas, e a gente tem uma política importante que foi colocada de pé no ano passado, que é o PDDE Paulista, que tem um recurso muito volumoso e significativo para que as escolas investam em tecnologia. E nas próximas semanas, inclusive com a presença do nosso secretário, que está voltando, a gente vai divulgar qual que é o planejamento, né? Qual que é o planejamento para uso desse recurso que as escolas já receberam
voltado para a tecnologia e qual que é o status, né, das licitações que estão sendo feitas aí pela Prodesp para aquisição de novos computadores, de pontos de acesso Wi-Fi e de desktops, enfim, uma série de coisas que estão sendo feitas. A Débora sempre fala também da sala de inovação, né? As escolas vão ter a ideia que elas tenham espaços novos. Isso tudo vai ser discutido com mais detalhe nas próximas semanas, mas podem ter certeza que a gente está trabalhando muito para que as coisas aconteçam. As escolas já têm uma verba significativa do PDDE, né? E agora vem a parte de uma orientação nossa para a implementação desse projeto, mas certamente muita coisa vai acontecer nesse ano ainda, além do que já tem acontecido aí no ponto de vista de tecnologia. Vou deixar vocês agora com a professora Débora, acho que todo mundo aqui conhece muito bem, né? Uma grande referência para a gente, uma grande professora, acho que para mim especialmente, na área de tecnologia, e de como que a gente faz esse uso da tecnologia na sala de aula, e com o professor Paulo também, que acho que é uma das principais referências no mundo no assunto e que certamente tem muito a acrescentar. Obrigado, pessoal, é isso. Débora, está contigo. Eu esqueci de falar o link das perguntas, hein? Aí eu já peço desculpas, a Débora pode colocar para vocês aí. Obrigada, Thiago. Um grande prazer estar com todos. Boa tarde a todos. Eu sou a professora Débora Garófalo. Atualmente estou aqui como gestora de tecnologia e inovação, cuidando da parte pedagógica, então, de inovação e tecnologia dentro da secretaria. Com um grande orgulho, que eu acho que hoje nós vamos debater um tema que para mim é essencial, faz parte da minha trajetória também como docente, que é a questão da cultura maker. Ele está do lado realmente do Paulo, que é uma referência no mundo sobre esse assunto. Só recapitulando, nós temos várias ações que nós temos implementado, então, desde o ano passado, em tecnologia e inovação. Nós ganhamos um novo componente de tecnologia que passa, então, está na grade desde esse ano, mas também, então, estamos fazendo diversas ações, principalmente ações culturais, como o Movimento Inova, que em breve também nós vamos ter a oportunidade de falar sobre ele. Mas, como acho que o nosso tempo é bem precioso e o nosso convidado de honra tem muito a acrescentar em tudo que nós estamos implementando e realizando dentro da rede, eu vou apresentar então o Paulo, falar um pouquinho sobre o currículo dele. Paulo Blickstein é professor da Escola de Educação da Universidade de Columbia, em Nova York, e pesquisa como as novas tecnologias podem transformar radicalmente a aprendizagem da ciência, computação, engenharia, matemática. E como essas inovações podem ser levadas para sistemas públicos em grandes escalas. Mas o Paulo, ele é uma referência muito maior, porque ele criou os primeiros Fab Labs e os primeiros Makerspace educacionais do mundo, em 2010, e foi pioneiro no campo da mineração de dados. Ele criou e dirige o projeto FabLearn, e que está em 15 países atualmente. Paulo, ele é engenheiro pela Escola Politécnica da USP, mestre pelo MIT Media Lab e doutor pela educação pela Northwestern University. Então, com grande prazer, que eu tenho a honra de chamar, e eu já falei para ele que eu estou aqui extremamente nervosa, porque eu sou uma fã do trabalho dele, o Paulo, para falar hoje conosco sobre tecnologias, aprendizagem mão na massa, cultura maker. É com você, Paulo. Sim. Obrigado, Débora. Obrigado, Thiago. Obrigado a toda a equipe da Secretaria pelo convite. Obrigado também pela sua generosa apresentação. É sempre para mim um prazer conversar com quem está na linha de frente da educação, os professores, os gestores, os educadores. Eu acho que em tempos de pandemia a sociedade brasileira percebeu quão importante é o professor e que professor da aula, ser professor não é não é um hobby, é uma profissão, e uma profissão que tem que ser muito levada a sério, porque quando a gente não tem, é que a gente sente falta, né? E infelizmente a gente deveria já ter entendido isso há muito tempo no Brasil, mas agora, mais do que nunca, a gente está vendo que o professor é uma peça fundamental na sociedade e que ele é um profissional que tem que ser respeitado, que tem que ser bem remunerado, que tem que ser valorizado na sociedade. Bom,
Eu queria hoje falar, então, sobre tecnologia educacional e sobre aprendizagem maker. E eu queria começar mostrando para vocês um trecho, umas fotos de um livro didático. Então, eu queria começar mostrando essas fotos de um livro didático muito antigo, mas se vocês olharem direitinho aqui, vocês vão ver a 1 vezes 12 é 12, 2 vezes 12 é 24, aqui embaixo tem os algoritmos de multiplicação, aqui do lado direito os algoritmos de divisão. Esse é um dos primeiros livros didáticos de matemática. E é incrível que esse livro didático é de 1478, de uma cidade perto de Veneza, na Itália, que chama Treviso, e foi o primeiro livro didático de matemática na Europa moderna, né? E estou mostrando isso porque é incrível, eu acho, que a gente continua ensinando esses mesmos algoritmos literalmente 500 anos depois na escola, né? E esse livro, inclusive, tem problemas. Por exemplo, esse problema que eu estou mostrando aqui, eu vou traduzir porque está em inglês, porque eu peguei isso do livro original, da tradução original, que ele fala, por exemplo, um carpinteiro constrói uma casa em 20 dias. Se ele contrata um segundo carpinteiro e quer construir a casa em 8 dias, quantas pessoas seriam necessárias? Enfim, esses problemas que a gente ainda acha nos livros didáticos atuais, né, de proporção, fração e tudo mais, há 500 anos atrás no livro didático. Então, acho que é um fato. Quando eu descobri isso, eu fiquei absolutamente chocado. Eu falei, não é possível que a gente, em 500 anos, continue ensinando as mesmas coisas. É claro, tem coisas que não mudam, né? As pessoas precisam saber adição, subtração e tudo mais. Mas será que não tem coisas novas que a gente quer introduzir na escola e que, para introduzir essas coisas, a gente às vezes tem que abandonar coisas antigas ou diminuir o foco em coisas antigas? Então, é claro que é importante saber aritmética, fazer conta, saber todas essas coisas de frações, matemática básica e, enfim, todas essas coisas são importantes, mas será que como que a gente vai trazer todas as coisas novas para a escola se a gente não abre mão de nada do que já está lá? E hoje em dia, a gente tem um computador no bolso que você carrega que pode fazer conta, que pode fazer um monte de coisa, que pode lembrar um monte de fatos para você. Então, essa é, na verdade, uma grande chance para a gente reavaliar o que a gente ensina na escola, já que a gente tem agora essa memória digital, né, que a gente tem disponível o tempo todo. Enfim, é uma grande chance que a gente tem hoje, já que a gente tem essas tecnologias que nos conectam à informação tão rapidamente, para a gente repensar o que a gente quer ensinar na escola, como gastar o nosso tempo, como priorizar o tempo da escola. Porque eu acho que uma falácia, né, um problema que a gente tem na educação, de um modo geral, é que a gente quer colocar tudo dentro da escola, mas o dia continua tendo 24 horas. Né? As crianças continuam estando na escola um determinado número de horas. E o problema que muitas vezes eu vejo no Brasil é que a gente quer colocar tanta coisa na escola que a gente acaba fazendo tudo de uma forma muito superficial. Então, em vários países, o que as pessoas estão fazendo é uma avaliação profunda e muitas vezes dolorida do que a gente quer trazer para dentro da escola, mas também o que a gente não precisa focar tanto, porque agora a gente tem todas essas tecnologias disponíveis. Enfim, então essa é só uma introdução para dizer um pouco do que eu vou falar hoje. E eu vou falar da aprendizagem maker e de tecnologias educacionais, mas sobre a aprendizagem maker eu vou falar sobre essas 5 coisas. Como surgiu, o que é, se educação maker funciona. Eu vou
discutir essa questão se fazer é aprender, ou seja, só porque você fez alguma coisa com as mãos, você aprendeu alguma coisa, e como integrar a educação maker ao currículo, ao dia a dia da escola, né? Então, a ideia de usar a tecnologia na educação ela é muito antiga, né? Só que no começo a ideia que as pessoas tinham para a tecnologia educacional era mais ou menos assim: era uma máquina, um robô, alguma máquina milagrosa onde você colocava todo o conteúdo, né? Essa é uma espécie de uma charge de um ilustrador francês de 1899, ou seja, 120 anos atrás, como seria a escola do futuro. Então ele mostrava que teria uma máquina na sala de aula, que você coloca os livros, moe os livros nessa máquina e tem um equipamento misterioso aí que leva os livros, o conteúdo dos livros para a cabeça dos alunos com esses fones de ouvido mágicos aí. Então, essa é um pouco a ideia de um tipo de tecnologia educacional que eu chamo de tecnologias instrucionistas, ou seja, tecnologias para, de certa forma, fazer o papel do professor, né, para substituir o professor. Essas tecnologias instrucionistas, como esse sonho, né, da tecnologia que ia ser o robô professor, substituindo o professor, é um sonho muito antigo. E mesmo pessoas como Thomas Edison, por exemplo, que vocês conhecem, inventou a lâmpada, inventou uma série de coisas, é um grande inventor. Dizem que ele usou quase 30% da fortuna dele tentando criar a sala de aula do futuro, que seria uma sala de aula com cinema, em vez do professor, em vez do livro do professor. Então ele falava, o livro didático tem 2% de eficiência e a gente quer uma sala, e a sala de aula com o filme é uma sala de aula de 100% de eficiência. Então ele gastou fortunas tentando fazer essa sala de aula com cinema em vez do professor. Só que, como vocês podem imaginar, não deu certo. Depois do cinema veio a vez do rádio. Então as pessoas falam, agora o rádio vai ser o substituto para o professor, né? Também não deu certo. Depois veio a TV, que as pessoas achavam que a gente ia substituir o professor pela TV, e daí finalmente veio a tecnologia do Vale do Silício, que são esses sites com vídeos ou aplicativos e uma série de coisas. Bom, o resumo da ópera aqui. Nenhuma dessas tecnologias realmente funcionou do jeito que as pessoas imaginavam, porque os tecnologistas eles não entendem muito sobre educação, né? Os empreendedores, eles não entendem da sala de aula. Então, eles acham que a sala de aula é a aula expositiva. Então, quando eles desenham uma tecnologia para a sala de aula, eles desenham uma tecnologia para substituir a aula expositiva. Só que a aula, a educação é muito mais do que a aula expositiva. O professor, na cabeça dos tecnologistas, eu, como originalmente engenheiro de formação, eu sei, o tecnologista ele acha a aula é a aula expositiva, então eu vou desenvolver uma tecnologia para substituir a aula. Só que a aula é muito mais que isso. O professor ele está fazendo muito mais coisas do que só explicar. Ele está olhando para os alunos, tentando entender se os alunos estão entendendo. Ele está diagnosticando a dinâmica da aula. Ele está checando se os alunos precisam de uma repetição, precisam de uma nova explicação. Ele cria atividades em grupo, individuais, ou atividades para a classe toda, para as pessoas colaborarem, elaborarem as atividades de aprendizado. Então, o professor ele faz muito mais do que aula expositiva. Mas isso não entra na cabeça do empreendedor, do engenheiro, muitas vezes. Então, todas essas tecnologias que foram desenhadas para dar aula expositiva de forma automatizada, elas fracassaram, né? Infelizmente, a gente ainda vê muito disso, né? É claro que hoje em dia, com a pandemia, a gente usou essas tecnologias como uma solução emergencial, né? E muitas vezes a gente usa essas tecnologias de aula remota, de vídeo, de TV, como complemento à aula, né? Agora, então, imagino que vocês já tenham trabalhado nesses últimos 3 meses,
tenham tido que lidar com essa situação. Mas o que eu estou falando aqui é de empresas ou sistemas ou empreendedores que falam, não, a gente vai revolucionar a educação substituindo o professor por um aplicativo ou substituindo o professor por um vídeo. E isso é o que eu estou falando que não funciona, porque a aula é muito mais do que isso. Bom, então esse é o primeiro ponto que eu queria falar. Tem esse tipo de tecnologia instrucional, apesar dele ser útil para a educação e de a gente poder muitas vezes usar ele como muitas secretarias no Brasil estão fazendo como uma solução emergencial ou como um complemento e tudo mais, quem faz educação é o professor. E isso a gente não pode esquecer nunca. Agora, como que o professor pode usar a tecnologia de um outro jeito, que não é a tecnologia para instrução? Então, é sobre isso que eu vou falar pelo resto dessa apresentação, que são as tecnologias de exploração. Tecnologias de exploração começaram com o Seymour Papert, que foi um pesquisador americano, que inventou uma linguagem de programação para crianças que chamava Logo, que é o que vocês estão vendo aí na tela. Essa linguagem de programação Logo foi a primeira tentativa de criar uma tecnologia de exploração, ou seja, em vez de usar a tecnologia como professor robô, usar a tecnologia como uma matéria-prima de criação na mão dos alunos. Como um artista usa tinta e pincel para criar, o Seymour Papert e os colaboradores dele falaram, vamos dar tecnologias como se fosse tinta para o aluno criar, para o aluno inventar coisas. Então, começou com Logo, e depois se expandiu para robótica, depois se expandiu para outros tipos de tecnologias, e é sobre essas tecnologias de exploração que eu vou falar hoje. Essas tecnologias são muito influenciadas não só pelo Papert, mas também pelo John Dewey, que é um educador americano que foi um dos primeiros a falar sobre essa ideia do ensino baseado em experimentação, do ensino baseado em projeto e tal, e também o Paulo Freire, que foi o primeiro no mundo a falar sobre o ensino significativo, o ensino adaptado à cultura do aluno e tudo mais. Tá? Então, esses três, John Dewey, Seymour Papert e Paulo Freire, todos estão dentro dessa ideia de tecnologias para exploração. Bom, então eu vou falar um pouco sobre como essas tecnologias hoje viraram isso que a gente chama de movimento maker, ou de cultura maker, ou de educação maker. Então, isso para mim começou há muitos anos atrás, numa escola da Prefeitura de São Paulo, que é a Escola Campos Sales, na comunidade de Heliópolis, em 2001, que é essa comunidade aqui, quando eu estava fazendo mestrado lá no MIT, e eu fui encarregado de fazer um projeto nessa comunidade de Heliópolis com tecnologia. Então, vocês estão vendo aqui, eu cheguei lá na comunidade, conversando com os alunos, e a gente começou a fazer um projeto com robótica Lego, e a minha ideia era que a gente ia desenvolver coisas de robótica para dispositivos para economizar energia, porque naquela época tinha uma crise de energia no Brasil. Então eu fui lá, conversei com os alunos, falei, vamos fazer um projeto de robótica para coisas de economizar energia, né? E achando que estava falando uma coisa uma coisa significativa para os alunos, porque eles iam olhar as próprias casas, ver como eles podiam economizar energia, talvez um sistema robótico que economizasse energia no banho ou na televisão, tal. Bom, daí nessa conversa que vocês estão vendo a foto aí, os alunos me falaram, mas Paulo, a gente não tem medidor de energia na nossa casa, porque a nossa energia vem do poste de forma ilegal, né? E isso para mim foi um choque, porque eu falei, nossa, eu achei que eu sabia da vida dessas pessoas, eu achei que eu sabia como fazer uma oficina de robótica adaptada à cultura deles, adaptada a problemas significativos. Eu acabei de perceber que eu não sei nada sobre essas pessoas e que eu preciso estudar, eu preciso conviver com elas para entender que tipo de problemas que são importantes de fato para elas, não de uma forma estereotipada, tipo,
todo mundo tem problema de economizar energia, ou na comunidade de Heliópolis todo mundo tem o mesmo problema. E isso foi uma grande lição para mim em educação freiriana, ou seja, para você trabalhar com os alunos, você precisa conhecer quem eles são e não achar que você sabe quais são os problemas significativos para eles. Então, a gente começou a conversar, logo que eu vi que tudo que eu tinha preparado tinha dado tudo errado, né, e não ia funcionar. A gente começou a conversar e andar pela comunidade de Heliópolis e ver, e eles falaram, a gente quer falar, agora que a gente quer te mostrar um problema real que a gente tem, e me mostraram os transformadores e as instalações elétricas nos postes da comunidade, né, que vocês estão vendo aqui, e evidentemente eu vi que eram instalações muito precárias, né? E eles estavam falando, bom, o problema aqui é que tem tanto gato, né, que são essas conexões ilegais de energia, que os transformadores explodem porque se sobrecarregam, ou o gato, ele às vezes está num lugar ilegal, né? Tá, como vocês estão vendo aí nessas outras fotos, está muito perto de uma coisa de madeira ou inflamável e pega fogo na casa das pessoas, né? Então, o problema que a gente tem aqui na nossa comunidade não é de economizar energia, porque a gente é uma comunidade de baixa renda. O problema que a gente tem aqui é de segurança, de não pegar fogo nas casas das pessoas e não explodir o transformador. Então, eles falaram, a gente não quer fazer o seu projeto, a gente quer fazer o nosso projeto. E o nosso projeto a gente quer criar um documentário e um jornal para ensinar as pessoas a fazerem gatos seguros. Ou seja, fazer ligações ilegais seguras de energia, né? E eu achei aquilo um projeto, um exemplo tão incrível de uma educação emancipatória, né, no sentido do Paulo Freire, porque eles queriam fazer uma coisa para proteger a comunidade, mesmo que fosse ilegal, né? Que dilema ético interessante que é esse para um educador, e que foi para mim também. Bom, então essa foi a primeira grande lição que eu tive dessa minha primeira experiência com robótica no Brasil, né? Há muitos anos atrás. E a lição é que a gente tem que levar muito a sério o entendimento de quem são esses alunos, de onde eles moram. A gente não pode estereotipar essas comunidades, a gente não pode achar que a gente sabe o que é significativo para eles, e a gente tem que tentar conhecer quem são esses alunos, quem são esses professores, quem são essas comunidades, e estar aberto a essas outras possibilidades. A segunda lição que eu tive é essa aqui. As crianças começaram a me falar, bom, mas esses kits aí de robótica que você tem, quanto custa, né? E perceberam que eram kits muito caros, eram os kits da Lego. Então eles falaram, não, a gente vai te mostrar um outro jeito de fazer robótica. E eles me trouxeram um gravador quebrado, um videocassete quebrado, uma série de coisas quebradas que eles acharam no lixo ou que eles tinham em casa, e começaram a desmontar esses equipamentos e falar, esse motor da Lego que você quer que a gente use, tem um motor aqui dentro do gravador. Então, por exemplo, tinha um motor da Lego, que vocês estão vendo aqui lado a lado, que custava 20, 30 dólares cada motor, né? Que hoje seria 100 reais. E eles falaram, não, está aqui um motor que faz a mesma coisa que estava dentro do gravador quebrado. Então, eles me mostraram que tinha como fazer tecnologia sem ser uma coisa, sem usar esses materiais caros, usando uma prática que era comum na comunidade deles, que era de reaproveitar as coisas. Então, as crianças me ensinaram que tecnologia não tem que ser uma coisa cara, pode ser uma coisa que você faz baseado em práticas já existentes, e esses alunos eram experts em reaproveitar as coisas. Então, eles me ensinaram a reaproveitar e eu trouxe para eles uma coisa nova também, que era a robótica. Então, acho que esse é um outro exemplo de que é possível você respeitar as práticas existentes na comunidade, que nesse caso era a prática de reaproveitar e tudo mais, mas também trazer uma coisa nova. Então, dali em diante, a gente fez vários trabalhos nessa comunidade, usando os materiais que eles achavam, que eles tinham. Então,
Vocês veem aqui um outro exemplo, esse é um outro professor da rede que criou uma máquina de compactar lixo com uma série de materiais que ele tinha lá. Esse é um ônibus robotizado que eles criaram também com, vocês veem, com latas de refrigerante, ventiladores e tudo mais e tal. E a gente criou um projeto que vocês podem olhar na internet depois, que chamava A Cidade que a Gente Quer, que era um projeto para melhorar a cidade de São Paulo, e eles tinham que criar diferentes soluções para isso. E nesse caso, por exemplo, vocês estão vendo um ônibus que eles criaram, que é um ônibus que não parava, só parava... O problema que eles identificaram é que as pessoas ficavam muito chateadas quando o ônibus não parava no ponto, e as pessoas não sabiam que se o ônibus estava lotado, não tinha mais assento, ou se o motorista não estava nem aí com as pessoas. Então eles criaram, não sei se dá para vocês identificarem, mas tem duas luzes na frente do ônibus, uma vermelha e uma verde, que estão ligadas a 3 sensores aqui dentro. Então, quando o ônibus está completamente lotado, esses sensores detectam e a luz vermelha acende, então o ônibus passaria no ponto sem parar, e as pessoas sabiam, não está parando porque ele está lotado. E daí ele fala, não, mas a gente também quer pôr ar-condicionado no ônibus, porque é muito calor dentro do ônibus. Daí eles pegaram essa ventoinha de computador antiga aqui atrás e colocaram, e enfim, falaram, não, mas a gente quer música também, a gente quer música no ônibus, e colocaram um alto-falante aqui na frente, que vocês podem ver. Enfim, então, um projeto de usar a tecnologia para desenvolver soluções para a cidade e tal. E essa ideia de usar robótica dessa forma, então, foi muito poderosa nessas comunidades e me deu uma série de ideias de como continuar isso. Eu acho que é muito... Hoje, o trabalho que a Débora faz, por exemplo, é incrível, reconhecido mundialmente, de tentar fazer também esse trabalho de tecnologia, mas olhando para o que existe nas escolas, respeitando as práticas que existem nas escolas, conversando com essas comunidades, com essas práticas, tal. Acho que é um trabalho admirável, e é o tipo de trabalho esse que a Débora faz, que eu acho que dá esperança para a gente levar isso para outros lugares do Brasil que têm ainda menos estrutura do que São Paulo, por exemplo. Bom, mas então, só para passar para a próxima parte do que eu vou falar, o que é Educação Maker? Na verdade, a Educação Maker é uma expansão disso que eu estou falando aqui, ou seja, é você usar a tecnologia para criar coisas significativas para os alunos, para criar coisas que fazem sentido na vida deles e tudo mais. Então, como ela surgiu, a Educação Maker? Bom, uma série dessas tecnologias que a gente usava que a gente usa em robótica começaram a ficar cada vez mais baratas, né? Então, um kit que custava R$1.000, R$2.000, R$3.000 ao longo dos últimos 15 anos baixou de custo 10 vezes quase. Então, as escolas começaram a falar, bom, isso é uma coisa que a gente pode ter dentro da escola em maiores quantidades, a gente pode dar para mais alunos. Várias máquinas que antigamente eram usadas só nas indústrias, por exemplo, uma cortadora laser, uma impressora 3D, que custavam milhões de reais, de repente passaram a custar centenas de milhares, e de repente passaram a custar R$2.000, R$3.000. Então, o custo de todas essas tecnologias que permitem com que o aluno crie coisas, impressora 3D, robótica, cortadora laser, coisas de circuitos e uma série de outros materiais que antigamente eram absolutamente proibitivos para as escolas, começaram a ficar acessíveis, né? Relativamente acessíveis, e um grande número de escolas começaram a trazer esses materiais para dentro da escola. Então, nesses últimos 10 anos, esse movimento de trazer esses materiais para a escola foi um dos grandes motores que impulsionaram a criação do movimento Maker. Uma outra coisa é a existência de ideias que já estavam reverberando na cabeça das pessoas, por exemplo, essa ideia
Seymour Papert que eu falei antes, de tecnologias de exploração, né? Que a tecnologia não é só para ensinar, ela é um material para pôr na mão da criança, para ela criar. A ideia do Paulo Freire de uma aprendizagem significativa. Todas essas ideias estavam nesse caldeirão, né? Papert, Freire, as tecnologias baixando de custo. E uma outra coisa é que as escolas e os próprios sistemas educacionais começaram a perceber que a gente está no mundo do conhecimento, né? Na sociedade do conhecimento, e que só ficar ensinando matemática e português e ciências a mesma, como eu falei no começo, a mesma matemática de 500 anos atrás, que só isso já não dava mais, né? Então, aquilo que os educadores progressistas falavam há 20, 30 anos, né, que a gente precisa mudar a educação, que a gente precisa modernizar a escola, que a gente precisa dar mais protagonismo para o aluno, os próprios gestores públicos, nos últimos 10, 15 anos, começaram a falar, putz, realmente, ou a gente muda as escolas, ou a gente vai ficar para trás na sociedade do conhecimento. Então, aqueles educadores construtivistas, que eram considerados malucos e falando com umas ideias estranhas, né, e Paulo Freire, esses educadores, no fundo, tinham razão. No fundo, a gente tinha que fazer da escola um lugar mais motivante, mais interessante, a gente tinha que colocar mais ferramentas na mão das crianças e fazer menos ensino direto, né? Enfim, então isso tudo fez com que esse movimento explodisse nos últimos 5 ou 10 anos. Agora, talvez você esteja perguntando, então, isso funciona? Educação maker funciona? Essa educação mais construtivista, construcionista, funciona? Então, é um pouco isso que o meu laboratório tem feito, pesquisado nos últimos anos. Então, eu vou falar de alguns exemplos disso. Então, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, um dos métodos que a gente usa para olhar para essas coisas é um pouco esotérico, assim, vocês vão ver, mas, por exemplo, a gente tem equipamentos que a gente põe crianças no laboratório para criar coisas, para criar artefatos, e daí, não sei se vocês vão conseguir ver, mas a gente consegue, com equipamentos sofisticados, olhar onde a mão dela está, onde os objetos estão, enfim, espero que vocês consigam ver aí no vídeo o que eu estou falando, mas a gente consegue determinar o que elas estão fazendo com esses sensores especiais, e como vocês estão vendo aqui, a gente consegue até ver a posição dos braços e das mãos e da cabeça e tudo mais, vocês vão ver logo aí. A gente pega um vídeo, passa por algoritmos especiais que conseguem detectar o que as pessoas estão fazendo, a expressão facial, os gestos e enfim, todas essas coisas vocês vão ver agora, vai voltar para o vídeo e vocês vão ver como que isso funciona. Enfim, então a gente usa esse tipo de tecnologia para pesquisar educação maker, para tentar dizer educação maker funciona, as pessoas estão aprendendo ou não, né? Porque acho que um problema sério que a gente tem é que quando a gente vai falar com um gestor, a gente precisa ter evidências de que isso funciona também. Não é só falar que é uma coisa importante e tudo mais. Então, isso ajuda muito para a gente democratizar essas coisas e levar para mais escolas, se a gente tem evidências, né? Então, por exemplo, algumas das coisas que a gente descobriu. Então, esse estudo que a gente fez, e a gente replicou ele várias vezes, é sobre explorar antes ou depois, né? Então, a gente fez um estudo onde a gente tinha 2 grupos de alunos, um que tinha uma aula antes e depois fazia uma atividade de exploração, e um outro grupo que primeiro fazia a exploração e depois tinha uma aula expositiva, né? Alguma atividade mais expositiva. Então, a gente queria ver se essa exploração do tema, essa exploração do assunto, se isso ia aumentar a aprendizagem ou não, né? Ou se, na verdade, é melhor simplesmente dar aula e deixar as crianças explorarem um pouquinho depois. Tá? Então, enfim, o que vocês estão vendo aqui é que no começo estava todo mundo no mesmo lugar. A gente deu uma prova antes e depois.
No começo estava todo mundo no mesmo lugar, vocês veem a linha azul e vermelha no mesmo lugar, né? Depois que a gente... então, um grupo, que é o grupo azul, primeiro fez a exploração, e o grupo vermelho primeiro fez a aula. Depois, o grupo... A gente inverteu, né? Então, metade do tempo o grupo azul fez exploração, na segunda parte eles fizeram a aula. O grupo vermelho primeiro fez a aula, depois fez a exploração. E o resultado, como vocês podem ver aqui, é que o grupo que explorou antes, o grupo que teve tempo para explorar antes, teve um desempenho mais ou menos 20% maior, né, nesse teste de conhecimento que a gente fez depois, né? Então, isso foi uma pesquisa que teve muita repercussão e tal, porque mostrou que explorar um tema, antes de você saber o jeito certo de fazer, explorar um tema aumenta o aprendizado. Então, antes de você dar aula, você deixa os alunos explorarem o tema com diferentes materiais, ou com coisas maker, ou, por exemplo, fazendo alguma coisa no laboratório de ciências e tudo mais. E depois que os alunos exploraram, não de uma forma desorganizada, claro, de uma forma sistemática, né? Você daí fala, agora eu vou explicar a versão, vamos dizer assim, oficial desse fenômeno. E a gente viu que essa combinação tinha resultados 20% a 25% maiores no aprendizado do que você fazer aquela coisa tradicional, que é aula expositiva, e daí vamos para o laboratório brincar um pouquinho e ver se aquilo que eu mandei vocês decorarem está certo, né? Então, isso foi um dos estudos que a gente fez e que mostrou que é muito importante você dar tempo para exploração, mesmo antes das crianças saberem a versão, vamos dizer assim, correta das coisas, né? A gente fez um outro estudo que eu vou falar agora também sobre tentando olhar para como as crianças aprendem quando elas estão fazendo coisas. Então, eu mostrei antes aqui naquela animação, aquela coisa da câmera que detecta os gestos e tudo mais. E nesse estudo dos gestos, né, a gente detectava se as crianças estavam gesticulando o tempo todo, ou gesticulando e parando e tudo mais. E uma das coisas que a gente aprendeu nesse estudo é que, contra a nossa intuição, as crianças... Claro, as crianças que estão completamente passivas o tempo todo, elas aprendem menos que as crianças que estão ativas. Mas as crianças que aprenderam mais nesse estudo foram as que alternavam mais vezes entre atividade e passividade, de gestos, né? Eu estou falando. Então, o que a gente concluiu com isso? Que era muito importante, quando você está numa atividade de laboratório ou numa atividade maker, você alternar entre reflexão, que é quando você não está mexendo muito, né? Então o sensor não detectava os gestos, e ação, reflexão e ação. Então, mais do que só ação, esses ciclos de reflexão e ação foram os fatores, foi o fator mais importante para o aprendizado, é quanto que você faz esse ciclo de reflexão e ação. Então, o que eu quero dizer com isso é que na educação maker não é só fazer, não é só estar o tempo todo mexendo nas coisas, correndo pela sala, não sei o quê. Se você não coloca dentro da atividade maker ciclos de reflexão, o aluno muitas vezes mexe, brinca, acha divertido e tal, mas ele não aprende o conteúdo que você imaginou que ele deveria aprender. Então, eu queria falar um pouco mais sobre essa questão do fazer, né? Como eu falei no caso, fazer é aprender. Então, deixa eu só voltar aqui. Se fazer é aprender, né? Então, deixa eu só voltar na janela certa aqui. Então, o que a gente vê em muitos estudos e também em muitas escolas que a gente faz é que a gente conversa com os professores e eles falam: as crianças estão no laboratório maker, estão mexendo com robótica, estão mexendo com as máquinas, então deve estar todo mundo adorando. Mas será que está todo mundo adorando é uma boa medida de aprendizagem? Né? Então, uma questão que eu acho muito importante a gente pensar, e deixa eu só...
parar o compartilhamento um segundo. Uma coisa que é muito importante a gente pensar é que só fazer não é aprender. Por exemplo, vou dar um exemplo pessoal. Eu tenho que cozinhar todo dia, né, para almoço e na janta e tal. Há muitos anos que eu faço isso e a minha comida continua igualmente ruim, né? Por quê? Porque eu não percebi isso outro dia, eu não reflito muito sobre quando eu estou cozinhando. Eu não reflito, será que eu coloco mais desse ingrediente? O que esse ingrediente faz na cozinha, na comida? Será que eu vou fazer um experimento de ferver o macarrão mais 2 minutos ou menos 2 minutos? Eu cozinho de um jeito automático, né? Nunca prestei muita atenção, nunca tentei estudar os ingredientes, fazer experimentos. Tá? Então, eu faço comida, mas eu não estou aprendendo nada sobre cozinhar. Então, esse infelizmente, uma coisa que a gente vê muito nas salas de aula maker e na educação em geral, é que o fazer não quer dizer aprender. Se eu quisesse aprender a cozinhar melhor, o que eu preciso fazer? Eu preciso prestar atenção no que eu estou fazendo, eu preciso refletir sobre os ingredientes, refletir sobre os processos que eu estou usando. Então, é a mesma coisa. Na educação maker, você precisa ter no seu desenho de atividade o aprendizado. Então, por exemplo, eu agora publiquei um paper com o professor José Valente, que vocês podem olhar, e também um outro paper com que está em português, inclusive, com o professor José Valente e um outro professor pesquisador, Wellington, que eu posso mandar depois para vocês. E a gente mostra que em muitas escolas os alunos estão fazendo um monte de atividades maker. Por exemplo, a gente mostra uma escola onde eles fizeram uma atividade de criar catapultas. Então, eles fizeram catapultas, colocaram projéteis e fizeram uma atividade super divertida. Eles, enfim, tentaram criar as catapultas e daí tinham que jogar um objeto o mais longe possível usando a catapulta e tal. E todo mundo se divertiu, todo mundo adorou e tudo mais. E daí a gente, olhando os dados que a gente coletou, né, dessa experiência, a gente viu que os alunos, que o professor nunca tinha sentado com os alunos falando, bom, vamos agora lembrar da matemática que a gente aprendeu e vamos tentar calcular a trajetória desses projéteis que vocês estão fazendo, ou vamos lembrar da física que a gente aprendeu e vamos tentar fazer uma projeção de onde vai cair esse projétil, em vez de só ficar jogando os projéteis, né, sem refletir e tal. Então, nesse paper, o argumento que a gente fala é que não basta só fazer, você precisa conectar com o currículo, conectar com as disciplinas, porque são ótimas atividades, ótimas oportunidades para o aprendizado significativo. Né? Então, só queria, nesses últimos 5 minutos, mostrar 2 exemplos disso. Então, vou, de novo, compartilhar aqui a tela com vocês. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu estou mostrando aqui, que é da cidade de... Está compartilhando, né? Sim? Tá. Esse é um exemplo, a gente está fazendo um projeto na cidade de Sobral, no Ceará, né? Onde a gente está fazendo um projeto de educação maker que tem esse aspecto, esse componente de ser fazer e aprender. Então, esse professor de ciências, ele dava uma aula de sistema nervoso. E a gente trabalhou com esse professor para redesenhar essa aula para ter elementos maker. Então, o que a gente fez não foi falar, vamos, tipo, colocar alguma coisa para divertir os alunos. Falou, não, como que a gente pode colocar o aprendizado maker, os equipamentos, dentro da aula de ciências de uma forma que aumente o aprendizado, né? E que não seja só uma coisa para se divertir. Então, por exemplo, nessa foto que vocês estão vendo aí, vocês estão vendo, né? Sim? Esses alunos, isso está dentro da aula de ciências. Então, vocês estão vendo, é até interessante que o livro didático de ciências até está quase submergido pelos equipamentos de robótica, né? Então, a tarefa que a gente criou junto com o professor foi que os alunos tinham que criar um neurônio.
usando a placa de robótica. Então, eles tinham que criar um neurônio, por exemplo, o neurônio é o sistema que controla a pálpebra. Então, eles tinham um sensor de presença e um motor e um modelo de um olho. Então, quando chegava alguma coisa perto do olho, esse olho artificial fechava, né? Imitando o sistema real, né, que tem no cérebro humano. Então, em vez de só ir numa aula expositiva de robótica, em vez de só ir numa aula expositiva de ciências e falar, o neurônio, está aqui a definição de neurônio, vamos todo mundo fazer um exercício sobre neurônio, o professor falou, não, eu quero que os alunos criem o neurônio. Então, a gente tem uma plataforma de robótica que a gente criou, que chama GoGoBoard, que vocês podem olhar depois, que é uma plataforma de robótica de código aberta e de baixo custo, que fez sentido levar para a escola lá, dentro das possibilidades orçamentárias. Então, usando a GoGoBoard, eles criaram o próprio neurônio e daí voltaram para o conteúdo de ciências, tal, e fizeram as provas, fizeram todas as coisas normalmente, mas a atividade maker estava completamente integrada dentro da aula de ciências, dentro do objetivo de aprendizagem do professor e tudo mais. Então, claro, os alunos estavam gostando muito mais da aula, porque tinha essa parte de construção e tudo mais, mas isso estava dentro de um objetivo de aprendizagem que o professor tinha determinado, né? Então, esse é um exemplo que eu gosto, porque mostra que essas atividades não precisam ser assim fora da escola, pode ser dentro das disciplinas, e claro, pode ser também fora da aula, pode ser também uma coisa extra classe, tem várias formas de fazer isso, mas eu acho importante dar exemplos de como isso pode se encaixar dentro da sala de aula também. E eu queria terminar falando uma mensagem um pouco pessimista e um pouco otimista também, mas falando dessa aluna, que é a Jaine, que eu trabalhei com ela muitos anos atrás, e ela criou um carrinho de bebê automatizado que tinha um sensor de som. Quando o bebê começava a chorar, o sensor de som detectava e começava a balançar o carrinho até o bebê dormir de novo, e daí o sensor de som detectava e parava de balançar e o bebê dormia. E ela fez isso para a irmã dela, que tinha acabado de ter um filho e estava o tempo todo ocupada com o bebê, não conseguia fazer nada porque o bebê sempre chorava, ela tinha que ir lá balançar o carrinho. Então, a Jaine, que morava na comunidade de Paraisópolis nessa época, criou esse carrinho, que era uma coisa incrível, e ela também incrivelmente criativa e aprendeu tudo super rápido e tal. Isso é um trabalho que foi feito com um professor que trabalhava na época com esse grupo de crianças, o Gilson. Vocês podem ver aí um negócio complexo que ela criou e tudo mais, tal, né? Bom, esse projeto faz quase 10 anos, eu acho, que ele foi criado. Faz mais ou menos um mês, eu estava numa loja aqui nos Estados Unidos e eu achei esse projeto aqui, esse produto, que chama Snoo, que é um berço que balança automaticamente quando o bebê começa a chorar, né? E daí quando o bebê para de chorar. Então, a Jaine teve essa ideia há quase 10 anos atrás. E hoje é um produto comercial e tudo mais que está no mercado e tal, e que por 10 anos ninguém pensou nisso. Então, estou falando isso porque isso é uma coisa incrível, né? A gente vê que os jovens no Brasil têm ideias que podem ser produtos ou ideias ou serviços ou coisas que de verdade, mas infelizmente a Jaine não conseguiu, por exemplo, ir trabalhar numa empresa de design e tudo mais. Por quê? Porque a gente não oferece para o jovem, principalmente da escola pública, formas de continuar esse trabalho
que ele começa muitas vezes nas escolas. A gente não tem formas, mecanismos para um jovem que quer fazer coisas diferentes, que quer mudar o mundo, que quer inventar coisas. A gente não tem mecanismos para que esse jovem possa criar uma empresa, criar uma instituição sem fins lucrativos e criar enfim, esse é um privilégio que a gente reserva só para as crianças da elite, né? E eu acho que isso é muito, muito, muito triste no Brasil, que a Jaine, por exemplo, não possa hoje ter uma empresa produzindo o carrinho de bebê dela, né? Não pela coisa econômica de ter uma empresa e ganhar dinheiro, mas pela coisa de realizar um sonho, né? A gente, eu acho que pensa muito na educação e na tecnologia e no movimento maker e tudo mais, e agora nos itinerários formativos e tudo mais, mas muitas vezes eu me preocupo que esse pensamento ele pensa assim, a criança da escola pública ela vai trabalhar na indústria, vai ser, sei lá, fazer um itinerário formativo profissionalizante para trabalhar na indústria do turismo, para ser torneiro mecânico, para trabalhar na fábrica e tudo mais. Agora, as crianças da escola de elite, elas vão criar sua própria empresa, elas vão trabalhar novas invenções e tudo mais, tal. E acho que isso é uma situação muito, muito triste, porque a gente não pode negar para as crianças da escola pública brasileira essa possibilidade de realizar os sonhos que elas têm. E eu acho que se a gente pensa na educação maker, a gente não pode pensar nisso como uma coisa que, vamos colocar um pouquinho de educação maker aqui, ou um pouquinho de... a gente tem que fazer disso uma coisa que promova a equidade de um jeito que a Jaine ou que qualquer outra criança da escola pública tenha as mesmas chances de realizar um sonho, de criar uma invenção, de criar uma empresa, de criar um serviço, do que a criança da escola particular. Eu acho que quando a gente pensa nos itinerários formativos, nas reformas do ensino médio no Brasil, eu vejo muito pouco disso no debate, e eu acho que é uma questão muito importante que a gente tem que pensar considerando como que a gente vai levar essas tecnologias para a sala de aula. Quando a gente leva essas tecnologias para a sala de aula desse jeito, tecnologias de exploração, a gente está acordando na criança esse espírito de invenção, de criação, e esse é um espírito que a gente não pode depois negar para elas, né? É muito cruel, seria muito cruel a gente falar, pode inventar, pode criar, mas fora da escola não pode mais. Então, acho que é uma questão da nossa responsabilidade cidadã, a gente criar essas oportunidades para as crianças nas escolas e também quando elas saem da escola e vão para o mundo. Então, vou parar por aqui. Muito obrigado e espero pelas perguntas de vocês. Obrigado. Paulo, que incrível. Eu aqui, bastante emocionada também, e peguei até um objeto de um aluno meu para socializar um pouquinho, porque os seus ideais, né, tudo que você trouxe aqui sobre esse entendimento do que é a cultura maker, eu também compartilho. Por muitos anos eu fui professora de 4 comunidades aqui da cidade de São Paulo, uma das mais perigosas, e com um sonho muito grande de ensinar para esses estudantes, exatamente por entender que a escola ela precisa ser um espaço democrático para a gente difundir realmente o ensino de robótica, o pensamento computacional, mas também o aprender a fazer através da cultura maker. E me deparei com a questão que os estudantes me relataram, que era a questão do lixo. E eu não tive dúvida de olhar para a única coisa, então, que eu tinha disponível com esses estudantes, que era o lixo, e transformar isso, então, em objetos de conhecimento, com um trabalho de robótica com sucata. E ouvir você contando a sua experiência em Heliópolis, várias vezes me remeteu à minha própria experiência como professora de uma comunidade que enfrentou as mesmas dificuldades com eles, os chamados gatos, e eu vi, assim, por
3, 4 anos os meus estudantes, então, realmente criando de forma significativa, desenvolvendo projetos. Esse projeto aqui que eu estou na minha mão é um helicóptero e ele foi feito por um aluno que aos 13 anos de idade ele não sabia ler e escrever. E depois que ele fez todo esse projeto, ele virou para mim e disse: professora, eu sei que você ensina também as crianças a ler e a escrever. E agora que eu fiz esse projeto, que eu me descobri realmente como fazedor, e eu quero dar, então, eu quero continuar com isso, você pode me ensinar a ler e escrever? E naquele momento, assim, eu fiquei muito feliz por entender que o trabalho estava realmente trazendo um aprendizado significativo para esses meninos, ao mesmo tempo que eu me deparei um pouco com essa frustração de deparar que a escola, por 8 anos, para aquele menino não foi suficiente capaz de ensiná-lo a ler e escrever. Então, precisou realmente ter uma mobilização diferenciada para que esse menino pudesse, então, ler e escrever. E aí eu sou muito grata, então, por ter a oportunidade hoje de ouvi-lo, né, e poder tirar grandes aprendizados que servirão, sem dúvida nenhuma, aos nossos professores que estão em sala de aula, não só os professores de tecnologia e inovação, porque, como você bem relatou, a tecnologia ela tem que estar presente em todos os lugares, não numa aula específica, porque esses meninos eles anseiam por isso também. E um dos maiores aprendizados, se eu puder compartilhar com todos, que o Paulo me ensinou, foi que a cultura maker ela possibilita que nós não tenhamos foco no produto final, né? Que é um produto feito por esses estudantes, que seria esse helicóptero, mas que a gente possa realmente ter foco nesse processo, que é rico em vivência, rico em experimentação, em que não somente o professor aprende, né? Não somente o estudante aprende, mas o professor aprende muito. Eu me considero uma pessoa, um ser humano muito diferente do que eu era depois que eu tive essa experiência também maker com os meus estudantes, e estou aprendendo também com a rede estadual, com o currículo de tecnologia e inovação, entendendo também quais são as dificuldades, porque olhar um pouco para o território educativo, como bem disse o Paulo, eu acho que é fundamental. Né? Não é possível chegar com um trabalho pronto, mas é necessário, então, que a gente tenha esse olhar para que a gente aprenda com esse território que tem muito a ensinar, que tem muito a contribuir para a nossa formação. E aí, então, eu só queria pedir para a Júlia colocar o link, por gentileza, na tela das perguntas, para quem ainda quiser enviar. Nós já temos uma série de questões, e eu vou começar a fazer nesse momento para o Paulo, mas fica aí para quem quiser também interagir, aproveitando esses minutos finais que nós temos. Então, Paulo, eu vou começar lendo a pergunta da professora Laura. Ela diz o seguinte: Paulo, em primeiro lugar, gostaria muito de agradecê-lo pelo seminário. Sou uma grande entusiasta da implementação de tecnologias educacionais em sala de aula. Fico muito feliz de ver esse tema sendo abordado dentro de grandes redes de ensino, como é a de São Paulo. Minha pergunta é: uma das principais dificuldades em democratizar o ensino mão na massa é que os cursos de pedagogia do Brasil, em geral, ainda abordam pouco essas metodologias. Eu, professores, tenho pouco ou nenhuma formação nesse assunto. Como você enxerga esse cenário no Brasil? E em quais tipos de boas práticas de outros países podemos nos inspirar? Obrigada. Eu acho uma ótima pergunta. Desculpa, qual é o nome da pessoa mesmo? Laura. Laura, obrigado pela pergunta. É uma discussão mais longa, mas eu acho que o resumo que eu queria falar é que eu acho que a gente comete um erro em muitos lugares no Brasil, achando que a gente vai ensinar tudo de tecnologia para o professor, para ele colocar tudo isso nas costas do professor. Então, por exemplo, uma coisa que eu acho que na Prefeitura de São Paulo existe, e que a gente também está implementando em Sobral e tem em outros lugares, é o professor especialista em tecnologia. Né? Então, na Prefeitura de São Paulo, por exemplo, tem o POIE, né, Débora, que é um professor que cuida do laboratório de informática, das coisas de tecnologia e tal. É isso que a gente está fazendo em outros lugares também. Mas a questão é assim, antigamente, tecnologia tinha um laboratório de informática, de vez em quando você fazia uma coisa ou outra, mas hoje em dia tem tanta coisa de tecnologia na escola que não dá para você achar que o professor, além de tudo que ele faz,
ele vai também cuidar de um laboratório maker, cuidar do laboratório de informática, cuidar dos kits de robótica, cuidar de tudo isso. Então, eu acho que a forma de pensar na formação para isso é que a gente precisa formar os professores para saberem como usar a tecnologia e quais são as potencialidades e tudo mais, mas eu acho que as escolas precisam ter um especialista em tecnologia, um professor de tecnologia, que não é o cara que também não entende nada de educação. Ele tem que também entender de educação, mas tem que ter um especialista em tecnologia que vai, junto com o professor das disciplinas, criar novas atividades, novas sequências didáticas e ajudar o professor naquelas coisas técnicas que são mais complicadas, né? Então, eu acho que essa fórmula de ter um especialista em tecnologia nas escolas é muito importante, porque não dá para, nos cursos de pedagogia, você ensinar usar cortadora laser, usar impressora 3D, enfim, é coisa muito técnica demais para o conteúdo que já existe na pedagogia. Então, acho que a gente tem que achar uma combinação entre o que você ensina para o professor da disciplina e o que você ensina para o professor especialista. E eu acho que, eu costumo dizer assim, as redes que tem como ter esse professor especialista a mais, eles podem fazer muito mais com tecnologia, mas as redes que ainda não podem, eu acho que às vezes tem que falar, bom, a gente no momento ainda não pode, então a gente não vai também fazer 1 milhão de coisas que vai sobrecarregar o professor no final. Mas eu acho que isso também aponta para outras reformas que são necessárias nos cursos de pedagogia também, que eu acho que é inconcebível que a gente tenha um curso de pedagogia que não tenha pelo menos uma disciplina de tecnologia educacional, não para ensinar a mexer no Google Docs, essas coisas, né? Mas para ensinar a potencialidade da tecnologia. Eu acho que é absolutamente fundamental isso estar nos cursos de pedagogia. Super concordo com você, Paulo. Aqui em São Paulo, nós temos, desde o começo do ano letivo, o professor de tecnologia e inovação. A gente sabe que ainda é um processo aqui dentro da Secretaria Estadual de Educação, justamente porque esse professor também está aprendendo, e eu sempre coloco essa condição que é professores e estudantes aprendendo juntos. Mas eu acho que é fundamental, sim, cada vez mais a gente olhar, então, para essa questão da inovação e começar também, nós, professores, a termos atitude. Eu sempre brinco que o primeiro passo para um aprendizado mão na massa começa por nós, a gente poder dar esse primeiro passo, então, e ter essa atitude também para começar. E aí, temos diversas perguntas. Eu vou ler agora a pergunta do professor Marcelo Feitosa, ele é da Leste 2, da Escola Estadual, professor Caetano Zamiti. Mana. Como aprimorar várias questões no relacionamento da cultura maker com a rotina escolar? Trazer a cultura maker, a educação maker para a rotina escolar é um instrumento de democratização dessas atividades maker, porque apesar que não tem nenhum problema em fazer coisas fora extra classe, eu acho que é ótimo fazer coisa extra classe também, mas se você não traz para dentro da sala de aula, fica muito restrito a um número pequeno de alunos. Então, eu acho que o jeito de trazer isso para dentro da sala de aula é você ter um espaço na escola para fazer isso, ou você tem algumas escolas que têm kits, né, móveis, que também pode ser outra solução. Mas eu acho que, como eu falei antes, passa pelo redesenho de sequências didáticas que já existem e que passam a usar essas tecnologias dentro de um objetivo pedagógico, né? Então, por exemplo, nesse exemplo do sistema nervoso, já existia uma unidade de sistema nervoso e o professor passou a usar o kit de robótica dentro da unidade. Tem, por exemplo, um professor que de uma outra escola que usou, por exemplo, na aula de português, que nesse caso era de inglês, mas juntou o professor de artes, o professor de língua, né? E eles criaram um teatro de robôs. Então, eles tinham que criar uma história, né? Escrever uma peça de teatro e daí programar os robôs para serem os atores nessa peça de teatro, por exemplo. Então, é um outro exemplo de como você pode trazer essas coisas, mesmo para disciplinas que não sejam de exatas, né? Uma outra professora também, numa escola que a gente trabalha aqui,
fez um projeto em história, onde as crianças tinham que pesquisar um personagem histórico da história americana, né, um personagem importante, e criar uma maquete de um monumento histórico para esse personagem, usando a impressora 3D, a cortadora laser, tal, robótica, luzes e tudo mais. Tal. Então, eles tinham que criar esse projeto arquitetônico, essa maquete, mas para isso eles tinham que pesquisar toda a história desse personagem e tudo mais. Então, acho que tem vários jeitos criativos de fazer isso, e eu acho que isso traz para dentro da aula, né, todas essas práticas, essa cultura, essas ideias, essas ferramentas, de uma forma mais democrática, porque daí todos os alunos estão participando. Perfeito. Bom, para a gente encerrar, eu tenho 2 perguntinhas ainda de professores, e aí, infelizmente, pelo tempo, a gente já acabou estourando um pouquinho, mas então eu vou finalizar com essas 2 últimas questões para o professor Paulo poder nos responder. O Tiago Oliveira, da Escola Estadual Antônio Manuel Alves de Lima, da Diretoria de Ensino Sul 2, pergunta: eu fiquei bastante satisfeito, professor Paulo, com a apresentação, pois sou professor de tecnologia e inovação e tenho tentado desenvolver trabalhos com aquilo que os alunos já têm dentro de casa. E enxergo que o momento da pandemia tem possibilitado o desenvolvimento de trabalhos desse perfil. Gostaria que o professor comentasse um pouco mais sobre programação desplugada e plugada, pois ainda percebo que muitos acreditam que as aulas de tecnologia necessitam de uma sala de informática bem equipada e com bons computadores, mas tenho percebido cada vez mais que é possível fazer de fato com aquilo que a comunidade já possui, reaproveitando materiais, acionando o protagonismo e a parceria com os pais, que também auxiliam bastante nesse processo. Seria possível equilibrar o ensino de tecnologia entre a programação plugada e a desplugada? É uma ótima pergunta também. Eu acho que nos últimos 10, 15 anos, o custo da tecnologia em si caiu muito, né? Então, a gente tem ainda na cabeça a ideia, às vezes, de que a tecnologia é uma coisa cara e tudo mais. Quem adora tecnologia cara são as empresas de tecnologia que querem vender isso para as escolas, mas existe uma série de soluções de código aberto, de hardware aberto, de software aberto e tudo mais, que não são caras. Por exemplo, hoje em dia tem placas de robótica, né, como eu falei da Google Board, mas tem outras também, como Arduino e tudo mais, que custam menos que um livro, né? Custam menos que um livro porque o custo mudou muito nos últimos 10 anos. Agora, claro, muitas vezes as empresas de tecnologia gostam de vender assim coisas em pacote, né? Um pacote que é proprietário, que você não, enfim, as redes ficam meio atreladas a essas. Então acho que isso é uma coisa importante, as redes prestarem muita atenção, né? Que se elas estão comprando tecnologias que muitas vezes têm um equivalente mais vantajoso como um produto de código aberto e tudo mais. Mas enfim, eu acho que tem 2 lados para essa questão. Uma é que tem muitas coisas, claro, que dá para fazer com coisas de baixo custo, né, como a própria Débora faz, com robótica, com sucata e tudo mais. Tem muitas coisas que dá para fazer com computação desplugada, como você está falando. E tem também muitas formas da própria comunidade, muitas vezes, consertar computadores antigos que as pessoas têm em casa, ou recolher outros materiais na comunidade. Então, acho que é importante no Brasil, claro, a gente ser criativo para aproveitar as coisas do melhor jeito possível. Eu acho que isso é ótimo. Agora, por outro lado, eu acho que também a gente não pode parar de exigir de quem cria os orçamentos, né, públicos, que eles coloquem coloquem as tecnologias que são necessárias nas escolas, né? Então acho que a gente não pode também falar, não, a gente vai só usar sucata e computador quebrado, porque a gente também tem que exigir dos nossos gestores, né, e dos políticos no Brasil e tal, que tem coisas que não dá para improvisar. Por exemplo, acesso à internet, né? Não dá para improvisar. Ou você tem ou não tem. Se você vai aprender, por exemplo, robótica, você pode usar coisas de baixo custo, mas tem algumas coisas que você realmente precisa ter, né? E a computação desplugada também tem coisas que você dá para fazer, mas tem um ponto
que não dá mais para fazer desplugado, porque você já chegou no teto do que a computação desplugada faz, então daí você precisa ter os computadores, né? Então, eu acho que, por um lado, a gente precisa otimizar e fazer as coisas com o mais baixo custo possível. Por outro lado, a gente não pode negar para as crianças da escola pública a sofisticação, vamos dizer assim, do segundo passo dessas tecnologias, que muitas vezes exigem um investimento real, né? Então, acho que tem esse balanço que a gente precisa manter. Perfeito, Paulo. E para a gente encerrar, então, eu vou trazer a pergunta da Juliana Junqueira. Ela é do Itaú Social, também está nos assistindo, e ela coloca o seguinte: adorei a apresentação da professora Débora e do professor Paulo. A visão de vocês valoriza o aprendizado a partir de algo que ainda é tão inacessível no sentido conceitual. E queria saber de vocês se existe no Brasil alguma experiência de feira de ciências ou inovação com produção de alunos em parcerias com grandes plays de tecnologia. Certo. Obrigado pela pergunta. Só antes de responder, eu queria dizer, se tem outras perguntas, eu coloquei no começo o meu usuário no Twitter, se vocês podem me mandar perguntas lá, ou pode mandar e-mail também, é só procurar na internet, Paulo Blickstein. Tenho o maior prazer de continuar essa conversa com vocês depois da conferência, desse evento. Então, por favor, mandem mensagens. A gente trabalha muito com escolas, a gente tem publicações para professores, até algumas em português que a gente pode mandar, que a gente já traduziu, tal. Então, se vocês quiserem alguns desses materiais, me avisa. Eu acho sobre a pergunta especificamente. Desculpe, repete só a última parte que eu... Claro. Ela pergunta o seguinte: se no Brasil existe alguma experiência de feiras de ciências ou feira de ciências, claro. com Então, produção de alunos. Então, ótimo. Tem uma feira de ciências que é um grande evento, que é a Febrace, né, que talvez vocês conheçam, que é feito pela professora Roseli Lopes, da USP, que é a maior feira de ciências do Brasil, pelo que eu sei, que já acontece há quase 15 anos. E eu não sei exatamente se ela tem essa modalidade de fazer coisas com empresas e tudo mais, né, projetos com empresas, mas a Febrace certamente é um modelo de feira de ciências para alunos do ensino básico no Brasil e um dos lugares mais interessantes para ver esse tipo de trabalho. Então, acho que se você está interessado em feiras de ciências, eu olharia o site da Febrace, entraria em contato com eles, tal. Talvez possa ter uma ideia que eles possam incorporar em outras feiras. Agora, eu já vi em várias feiras de ciências nos Estados Unidos, por exemplo, que a própria Feira Mundial de Ciências costumava ser patrocinada pela Intel, né? E tem muitas empresas que não só vão para essas feiras contratar os alunos, né, que se destacam mais, tal, mas que apoiam essas feiras e as escolas que mandam trabalho para essas feiras. E eu acho que eu tive agora, por exemplo, no Rio Grande do Sul, agora não, né, alguns meses atrás, numa feira do SESI do Rio Grande do Sul, que faz um trabalho também nas escolas do SESI. Tem uma feira de ciências e tem algumas parcerias com indústrias locais também. Mas eu acho que essas parcerias são ótimas porque eu acho que não só assim para você fazer coisas. Se você é uma empresa, você fala, eu quero fazer, quero que as crianças façam projetos exatamente na minha área de negócio, né? Mas eu acho que as empresas no Brasil, dentro da responsabilidade social que elas têm, né, de melhorar a educação e tudo mais, eu acho que também tem que pensar em apoiar as escolas com eventos do tipo Feira de Ciências e tudo mais, como uma contribuição para a educação pública brasileira, né, e uma contribuição de longo prazo. E acho que se você tiver ideias para isso, para tentar juntar empresas com escolas e criar eventos e tudo mais, eu acho que vai ser uma grande contribuição. Legal. E falando um pouquinho também para a Juliana, né? Desde o ano passado, nós temos uma outra frente de inovação na Secretaria, que é o Movimento Inova,
educação. O que é o Movimento Inova? É uma oportunidade de valorizar e reconhecer boas práticas de tecnologia, juntando também a feira de ciências, né, de cunho científico dos estudantes, para que toda a comunidade da rede do Estado de São Paulo possa se conhecer. Esse ano, já vou aproveitar e dar um pequeno spoiler, nós vamos fazer, então, no dia 3 aqui do 7, o dia D do Movimento Inova. Vamos propor aí, colocar um pouquinho a mão na massa, conhecer também sobre a realidade. Convido a Juliana, então, a conhecer um pouquinho mais sobre os projetos também da secretaria e que talvez possa até apoiar de alguma maneira. E eu queria muito agradecer, então, Paulo. Eu acho que você é uma grande inspiração para todos nós. Eu acho que foi muito rico ter a oportunidade de aprender um pouco com você hoje, de poder refletir também sobre a cultura maker. E só para que eu não possa esquecer aqui de colocar, nós vamos estar disponibilizando nesse momento o link de avaliação para que você possa avaliar como foi esse seminário de hoje. Então, é super importante que você acesse e que você avalie, então, essa oportunidade. Paulo, muito obrigada e gostaria, então, só que você pudesse se despedir de todos. Obrigado, Débora, obrigado toda a equipe da secretaria. Eu acho que vocês estão fazendo um trabalho belíssimo de tentar novas coisas na educação paulista, né, com todas essas novas iniciativas, novos projetos que eu tenho visto. Eu acho que é incrível esse trabalho que vocês estão fazendo, pensando de um jeito diferente e tudo mais. Eu acho que muitas vezes no Brasil a gente fica um pouco triste, né, com a situação da educação e tudo mais, mas a educação é um projeto, para mim, não é um projeto de uma secretaria, de um governo. A educação é o DNA de um país, né? O que a gente... por que a primeira coisa que os ditadores fazem é tomar conta do Ministério da Educação, né? Se você olhar historicamente, mesmo na história do Brasil? Porque a gente sabe que o que a gente aprende na escola é o DNA do país, é com aquela cabeça que as pessoas vão crescer e vão construir o país. E eu acho que a dica, né, ou a ideia de que DNA tem que ser esse, para mim vem muito do Paulo Freire, que é a ideia que ele fala de a gente tem que as pessoas, o ser humano, ele nasce querendo mudar o mundo. Isso não é uma coisa de partido, não é uma coisa de ideologia. Paulo Freire falava, o ser humano tem essa vocação, ele nasce querendo mudar o mundo. Ele olha em volta, ele fala, como eu posso melhorar o mundo? Como eu posso fazer as coisas melhores? E eu acho que essa cabeça que a gente precisa colocar essa mentalidade na nossa escola, que as crianças nascem com essa ideia, eu quero melhorar o mundo, eu quero fazer as coisas diferentes, e uma educação que empodera essa vocação que é humana, né, de mudar o mundo, de melhorar as coisas, de querer dar uma contribuição para a sociedade, eu acho que a coisa mais valiosa que a gente pode fazer para a educação é não deixar essa chama morrer, é não deixar que a escola vire uma obrigação burocrática de fazer prova, de fazer aula e tudo mais, porque não adianta as pessoas saber nada se a gente extinguiu a chama que faz com que a pessoa queira fazer o mundo diferente, queira fazer o mundo melhor. Então, não importa que tipo de professor você dá aula de matemática, de português e tudo mais, a gente tem que sempre lembrar que o aluno precisa sair da escola com essa vocação cada vez mais forte, que é a vocação de fazer o mundo melhor. E por mais que hoje, às vezes, dê uma desesperança que é mais difícil e tudo mais, hoje a sociedade brasileira, mais do que nunca, eu acho, percebeu que sem o professor, que sem educação, não existe sociedade brasileira. Eu acho que é a hora do educador reafirmar o seu valor, reafirmar o seu papel e dizer para o Brasil que essas crianças, e nós que somos responsáveis por essas crianças, temos um papel importante para todos os sonhos que a gente tem para o Brasil. E muito obrigado pelo convite, de novo.
Obrigada, Paulo. Obrigada a vocês que nos assistiram e até a próxima. Não esqueçam de fazer a avaliação, por favor. Um grande abraço a todos.